Você tem medo de se posicionar politicamente? Você tem medo de entrar naqueles debates políticos intermináveis e expressar a sua opinião? Pois eu também. Então, vamos junto, que é hora de vencer mais um medo nosso. Oi, eu sou Thaisa, esse é o canal Garota Destemida. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram para você participar. Você pode sugerir temas, responder as perguntas que a gente coloca nos stories e pode interagir, simplesmente. Esse tema surgiu na minha cabeça porque eu vi um vídeo do Henri Bugalho, vou deixar o card aqui. E nesse vídeo ele citava um vídeo do Felipe Neto, que na verdade nem era exatamente sobre esse tema, era um vídeo de perguntas e respostas, que ele respondia a pergunta dos espectadores, da audiência, como é que se chama? De seguidores. E ele fala sobre a questão de se posicionar politicamente, a necessidade dos influenciadores de se posicionarem politicamente. Sim, um vídeo às vezes vai gerando outro, né? Eu chamo isso de Inception do YouTube. Tipo, o Felipe Neto falou um negócio que no finalzinho do vídeo, na verdade o vídeo nem é sobre isso, né? Ele estava respondendo uma das perguntas, foi lá no final, foi uma das últimas, se não foi a última. E ele só fala isso bem... Não foi um vídeo sobre isso, entendeu? Essa que é a questão. Só que esse vídeo gerou um outro vídeo do Henri falando sobre essa questão. E daí eu vi outras pessoas reagindo a isso e fazendo vídeos sobre o assunto. E eu comecei a pensar. Eu gosto muito desse canal do Henri por causa disso, que muita coisa eu fico refletindo depois. Além dele trazer algumas novidades que às vezes eu não li ainda no jornal. Então, paralelamente a isso, também tem as aulas da Anitta que eu tenho visto, né? Aquelas lives que ela tá fazendo com a Gabriela Prioli. E teve também um vídeo dela com o Molon que eu assisti. Porque isso tudo da Anitta começou também quando pressionaram ela a se manifestar politicamente, se posicionar. E tá gerando uma coisa que eu tô achando bem interessante. Eu tô, apesar de eu saber algumas das coisas que são discutidas ali, eu tô achando interessante não só por mim, como por outras pessoas também. Que às vezes não pararam pra estudar aquilo. E também às vezes é um pouco maçante a pessoa pegar tudo pra estudar de fato. Ler a Constituição não é simples. Não é uma coisa muito, como é que eu vou dizer, meio seco, né? As primeiras vezes que eu comecei a ler, comecei a decorar alguns artigos que eu estava estudando, eu achei bem complicado também. Então, é legal que rola tudo como um bate-papo, na verdade, né? E eu tô achando muito bom isso, não só porque eu assisto, mas porque N outras pessoas vão ter acesso àquilo. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu fiquei pensando sobre a questão de se posicionar. No caso, o Felipe falou de influenciadores, é porque tem pessoas que têm milhares de seguidores, enfim, que têm uma influência muito maior nas pessoas. Mas, na verdade, todos nós somos influenciados uns pelos outros. Por mais que eu não tenha tantos seguidores, eu acho que eu devo influenciar alguém em alguma coisa. Assim como outras pessoas me influenciam, mesmo pessoas não conhecidas. E eu fiquei pensando sobre a questão de se posicionar, porque eu tenho muito medo disso. Eu nunca fui muito enfática nessa questão. E também fiquei pensando quais as origens disso. Por que eu não me posiciono? Todo mundo tem opiniões. É uma coisa muito... Esse vídeo tem semanas, eu acho, e eu tô há bastante tempo pensando nessa questão. Então, eu parei pra pensar nisso e comecei a me questionar sobre qual a necessidade da gente se posicionar. E que coragem isso demanda. Me perguntei, será que eu tenho que me posicionar sempre? Mesmo sobre assuntos dos quais eu não faço ideia do que eu estou falando? Nesse último questionamento, eu penso que não. Mas a política não está entre os assuntos que a pessoa pode não saber nada. É uma coisa que está na nossa vida diária, se a gente parar para pensar. Muita gente tinha orgulho, eu já falei muito, não gosto de política. Hoje eu tenho vergonha dessa situação, porque tudo bem, mas eu posso até não ser meu assunto favorito, mas eu tenho que saber alguma coisa. Eu tenho que saber o que está acontecendo, porque isso tudo tem influência na nossa vida. Depois disso, eu pensei por que eu não me sinto confortável. Eu cheguei à conclusão que eu não me sinto confortável em me posicionar, e por 3 motivos. Talvez você reconheça alguns desses motivos, talvez você tenha outros. E eu peço que você comente aqui embaixo se você concorda com os meus motivos. E se você tem outros, quais os outros motivos que você tem para não se posicionar? Que é uma coisa que a gente deve parar para pensar. O primeiro motivo
pelo qual eu não gosto de me posicionar e eu tenho essa dificuldade, é que eu acho que eu não entendo nada do assunto. Só que assim, pensando bem, talvez eu até entenda um pouco, mais do que a média das pessoas. E o fato de eu não entender não é motivo. Porque, bom, eu podia me interessar em saber. Poderia aprender sobre o assunto. E daí tentar me posicionar, ou pelo menos ter questionamentos. Eu posso não afirmar com veemência alguma posição, mas eu posso ter questionamentos e debater essas questões. O segundo motivo pelo qual eu tenho essa dificuldade de me posicionar é que eu vejo que hoje em dia, muitas vezes, as pessoas têm muita pressa em julgar. Eu não sei se sempre foi assim, provavelmente foi. Mas hoje a gente vê mais fácil várias opiniões surgindo nas redes sociais e as pessoas com muita pressa em julgar as outras e as notícias, muita pressa em divulgar coisa que não é verdade. Tá muito rápida essa informação. E eu tenho uma dificuldade com isso, tanto que eu tô há semanas pensando, ou uma semana ou duas, não lembro, mas tem algum tempo já que eu vi esse vídeo que eu fiquei maturando essa ideia, até sobre fazer esse vídeo ou não. Eu não sabia nem se eu ia fazer. Eu tenho uma dificuldade, eu não sei se é porque eu sou de outra geração, mas acho que não, tem muita gente mais velha também que julga super rápido, já tem opinião formada sobre tudo. O terceiro motivo que eu acho que me causava essa apreensão, esse medo de me posicionar, é a reação de outras pessoas. Porque até quando você está ali numa bolhazinha, você ainda pode se colocar e muita gente vai apoiar. Mas quando você fala mais abertamente, como você tem um perfil aberto como é o meu não é famoso, mas já é aberto, já é um primeiro passo. Qualquer pessoa pode ver as coisas que eu posto, coisas que eu digo. E pode tudo que você diz, tudo que você disse um dia e está na internet, pode ter consequências. Por mais que você possa ter mudado de opinião, por mais que possa ser um trecho tirado de contexto, sempre pode ter consequências. A mais básica delas é o que acontece muito, que é surgir em vários comentários. Tem gente que lida muito bem com isso. Adora quando vem os haters. Mas eu não sou muito de treta, entende? Mas eu comecei a chegar à conclusão de que eu tô na chuva para me molhar. E se eu tô fazendo vídeo, não tem como eu evitar um tema. Eu quero falar sobre tudo. Quero ter liberdade para falar com você, se você quiser me ouvir. Né? Então... lembrando que esse tema não foi sugerido no Instagram, né? Mas tem o nosso Instagram do canal. E você pode sugerir temas, você pode interagir com a gente e responder as perguntas que eu lanço lá de vez em quando. Nos stories. Não perca nossos stories. Tem que dar um pouco de leveza, não é mesmo? Eu não sou nenhuma Regina Duarte, mas eu tento dar um pouquinho de leveza, só pra não ficar aquela tão bad vibe, né? Que eu tô sentindo que esse vídeo vai ser muito bad vibe. Aperta os cintos. Vou debater o porquê desse medo, entendeu? Isso acho que é o mais importante, a gente racionalizar, até pra conseguir vencer ou não, se for o caso, mas assim, vencer o medo e se posicionar, posicionando ou não, mas assim, pelo menos tentar lidar com isso, porque não adianta você enfiar a cabeça na areia. Então, pensando na minha vida, que eu sempre trago fatos muito pessoais aqui, eu me dei conta de que teve 2 momentos, basicamente, que eu me posicionei de forma aberta e enfática. Fora isso, eu não costumo discutir política, eu não costumo expressar muito a minha opinião, meu posicionamento. Na verdade, eu me mantive bem afastada de qualquer questão relativa à política. Teve uma época que eu nem li jornal, eu tava lendo, tava meio desgostosa, sabe? Você já se sentiu assim? Se você se sentiu, comenta aqui embaixo se você já teve essa fase que você se afastou do mundo. Então, como eu falei, foram 2 vezes que eu me manifestei, me posicionei, efetivamente. A primeira foi nos idos de 1992. Eu estava no ensino médio quando começou aquela história de impeachment do Collor. Pelo que eu me lembro da época, foi o irmão dele que começou a denunciar os esquemas de corrupção, Caixa 2. Teve a história do PC Farias, que era como é que lida com o dia? Tesoureiro da campanha, que ninguém sabe até hoje, eu acho. Se não sabe, acho que não veio a público, porque eu não fiquei sabendo. O que aconteceu naquela situação lá de que ele foi morto? Dizem que foi queima de arquivo. Não sei. Lá na época da campanha, antes dessa questão do impeachment, na época da campanha,
Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar desse cara, do Collor, hoje ele foi eleito pelo estado dele. Tinha visto, agora esqueci. Enfim, mas isso não vem ao caso. Eu sei que a primeira vez que eu ouvi falar em Collor foi uma professora na aula de inglês que falou que achava que ia votar nele. Era um jovem político de Alagoas, conhecido como Caçador de Marajás. Esse papo de Caçador de Marajás, aquela cara de almofadinha, desculpa, eu nunca achei que ia dar boa coisa. Mas eu nem votava nessa época, eu não tinha idade para votar. Nessa época, eu lembro que o segundo turno foi Lula e Collor. Lula já concorria às eleições presidenciais nessa época. E eu lembro de ter muito preconceito contra o Lula. Lógico que ninguém sabia o que ia acontecer depois, que na verdade nem sei se a gente sabe direito o que aconteceu. Sei lá, ainda tenho minhas dúvidas sobre história. Eu nunca fui uma boa aluna de história, mas enfim, eu reconheço a importância e eu acho que eu devia ter me inteirado mais. Tem um livro que eu queria ler que é sobre a Lava Jato. Aliás, já tem vários livros sobre a Lava Jato. Um deles eu comecei a ler na livraria, mas não dei seguimento. Me sinto mal por isso. Eu deveria ter me inteirado mais da situação. Tá? Isso é uma autocrítica. Gente, a gente precisa fazer autocrítica. Desculpa, tá? Eu deveria ter me inteirado mais, mas eu fiquei por fora. Enfim, mas o fato é que lá em 92, quando eu estava no ensino médio, surgiram essas denúncias, começou a investigação, nananana. Lá pelas tantas, o Collor pediu para as pessoas irem para a rua demonstrar o apoio a ele, vestindo verde e amarelo. Qualquer semelhança é mera coincidência. E nós tingimos as ruas de preto. Fomos todos de preto, com verde e amarelo no rosto, em tinta. Sim, eu posso dizer que eu fui cara pintada. Isso faz uma vida. Não tinha tido muito tempo depois das diretas já, né? Que quando o povo tomou a rua, acabou, a ditadura chegou ao fim. A primeira... Nossa, eu tô voltando no tempo. Calma, vamos dando um passo atrás. Eu sei que eu já tava, na minha memória, um movimento pela diretas já. Eu cheguei aí, eu lembro de ter ido pelo menos em um dos comícios de diretas já, na Candelária. Nossa, esses momentos da história são muito emocionantes. A gente tem que viver essas histórias. E agora eu entendo um pouco por que as pessoas às vezes se prendem um pouco no passado. Esse episódio vai ser difícil, porque esses sentimentos estavam soterrados. Vamos, foco no futuro, né? Então essa época do impeachment estava recente ainda. O movimento pela diretas já. A eleição do Tancredo que eu vi na TV, preto e branco. Gente, quem pensa em TV de tubo, preto e branco hoje em dia, misericórdia. Quem lembra disso, comenta aqui embaixo, por favor. Você viu a eleição do Tancredo? Porque eu vi a votação no Congresso. Tava bem recente. Tá? Tinha tido a eleição do Tancredo, Tancredo morreu, Fafá de Belém cantando o hino emocionadamente na TV. Assumiu o Sarney, que era o vice. Dali, acho que já foi a eleição. Gente, foi isso. Socorro, eu tô esquecida. Ok, Google. Lista de presidentes do Brasil. O presidente de Brasil é Jair Bolsonaro. Isso. Estas são as informações recebidas de Wikipedia. Foi isso mesmo. Cara, foi isso mesmo, eu tenho razão. A eleição do Collor foi a primeira eleição direta para presidente. Mas então, voltando ao assunto dos cara pintada, foi uma época que eu acho que as pessoas viram um pouco de esperança, de poder do povo nas ruas. Foi a primeira grande manifestação depois das diretas já. Diretas já reunia, nossa, milhares de pessoas. Enfim, o que eu acho importante ressaltar é que foi o primeiro gostinho de democracia na vida de muita gente. A gente votou no pré-presidente, quer dizer, não, mas a gente votou. E quando surgiram as denúncias do esquema, a gente conseguiu tirar. Ele até tentou renunciar, mas como o processo estava em andamento, não deu. Deu ruim. Nos termos atuais, deu ruim. Ele perdeu os direitos políticos, ficou afastado um tempo. Então, tá aí. Teve outro momento histórico, marcante na história brasileira, e eu estava presente meio que quase sem querer, meio que por acaso. Eu estava na Cinelândia no dia da votação do impeachment do Collor, o povo na rua, telões, transmitindo para o país todo a votação da Câmara. Depois que o Collor foi tirado, assumiu o vice dele, Itamar. Veio o vice dele, Itamar Franco. Depois foi eleito FHC, que todo mundo já ouviu falar, provavelmente. Na época do governo dele, a gente viu várias privatizações. E nessa época, realmente eu me desliguei
um pouco. Eu que tava me achando tão politizada, indo pra rua, movimento estudantil e tudo mais, me desliguei novamente, totalmente da política e deixei o barco correr solto. E fui preocupada com a minha vida. Como se a minha vida não estivesse ligada à vida do meu país, não é mesmo? Depois que acabou o governo FHC, o Lula, que já tinha corrido tantas vezes nas eleições, finalmente foi eleito, apesar de inúmeros preconceitos, pela sua origem humilde, por ter sido operário e sindicalista. Ele era torneiro mecânico. Ele surgiu desse movimento de classe sindicalista. Eu vi a gente chamando ele, inclusive, de sapo barbudo. Sapo barbudo. Tudo bem, barbudo realmente ele é, mas sapo. Na época que o Lula foi eleito, em 2002, eu estava acabando de entrar na faculdade. Quer dizer, na verdade era a minha 4ª faculdade, porque nenhuma delas eu completei. Só essa que eu comecei em 2002. Sou uma pessoa muito indecisa. E eu lembro, nas campanhas pro Lula, um clima de otimismo, de que o povo finalmente teria vez, teria voz. Eu revisitei esse clima quando eu vi na Netflix aquele documentário Democracia em Vertigem, que chegou a concorrer ao Oscar. E nessa época também eu estava aceitando finalmente meu lado humano de ser. Apesar de que, como eu já falei pra vocês aqui nesse vídeo, eu não era lá uma aluna muito boa em história. Por mais que história até na minha escola era uma matéria interessante. Mas eu era muito focada em biologia, era boa aluna em química, física, e eu sempre fiquei pensando mais nessa área. Até que finalmente eu passei por 1, 2, 3 faculdades de áreas de biomédicas e de exatas. Não me encontrei em nenhuma delas. Viu? Não culpe seu filho se ele passar por mais uma faculdade e não gostar de nada, tá? Talvez ele seja um gênio que tem 1000 aptidões e 1000 interesses. Então vê se apoia ele, por favor. Se vocês quiserem que a gente desenvolva mais esse tema de questões de escolha, de faculdade, de vida, de futuro, comenta aqui embaixo pra gente saber, tá bom? A gente pode desenvolver um pouco mais essas questões.